Muitos atletas acreditam que performance depende apenas de talento, treino e dedicação. Mas existe um fator silencioso que influencia na energia, recuperação, foco, tomada de decisão, crescimento e desempenho. É a alimentação. E quando falamos de atletas jovens, os desafios ficam ainda maiores. Informações desencontradas, pressão por resultado, suplementação sem orientação, cortes de pesos inadequados e famílias tentando encontrar o melhor caminho em meio a tantas opiniões. Sejam muito bem-vindos ao Ser Atleta Cast, o podcast que fala o que ninguém pergunta, o que ninguém conta e que todo atleta sente. Eu sou o Fernando Brancati e nossa missão é revelar os bastidores da performance esportiva através de conversas verdadeiras com atletas, pais, treinadores e especialistas. E antes de começarmos mais um episódio, eu quero agradecer nossa parceira oficial, Art for Fight, que acreditou no projeto desde o primeiro episódio, desde quando a gente estava começando a pensar no projeto, e eles toparam fazer parte desta parceria. Uma marca que acredita no esporte, nos atletas e no desenvolvimento humano. Se você ainda não conhece, acesse o site oficial e confira todos os produtos, www.artforfight.com.br. For é o número 4, tá bom? art4fight.com.br. E hoje, olha só, no episódio de hoje, a convidada especial é uma das especialistas que vem aqui para o nosso episódio. A gente fala com atleta, a gente fala com pais, a gente fala com treinadores, com equipe multidisciplinar, e hoje a gente tem uma especialista de peso ou de corte de peso. Vamos falar sobre um dos temas mais importantes e ao mesmo tempo mais negligenciado dentro do esporte. Nossa convidada é nutricionista clínica e esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, atua com atletas de diversas modalidades e se tornou uma referência no acompanhamento de atletas kids e adolescentes de alto rendimento. Além de atuar no consultório, acompanha os treinos, competições e vive a realidade dos atletas de perto. Thaís Sonsini, seja muito bem-vinda ao Ser Atleta Cast, que honra! Obrigada, agradeço o convite, é uma honra estar aqui contigo e vamos lá. Que bacana, que bacana. Me conta aí um pouquinho, né? Quem é a Thaís? Eu vi lá a apresentação, tem uma apresentação gigante. Eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer de nada, mas eu tenho certeza que eu esqueci, porque é muita qualificação, muito trabalho, né? Tem muitas experiências. Conta aí um pouquinho da sua experiência, em que momento que você está na sua carreira, em que momento que você está vivendo ali da nutrição esportiva ou clínica, qual que você faz mais, qual que você gosta mais? Me fala um pouquinho. É engraçado, né? Quando me perguntam o nicho, qual a sua especialidade, tem muita gente que me chama de a Nutri da família. Porque o que acontece, por exemplo, como eu tenho atendido muitas crianças, né? Esse nunca foi o meu nicho, tá? Sempre falo isso. Mas como eu atendo muito, então eles trazem os pais, a mãe, os irmãos, a avó, né? E aí eu acabo atendendo um público bem abrangente, sim. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, então eu atendo pacientes diabéticos também, principalmente os que praticam esportes, que são atletas, né? Eu tô aí nesse meio já tem alguns anos. O jiu-jitsu também caiu no meu colo, apesar de estar envolvida nisso desde meus 16 anos, hoje eu tenho 44. O jiu-jitsu sempre fez parte da minha vida, mas hoje dessa forma profissional e com crianças e adolescentes, né? Partiu do Diego, ele me achou na internet e ele queria que eu cuidasse da Helena, né? Eu aceitei o desafio e deu super certo, assim. E
Eu sou formada também em ciências biológicas, além da nutrição, né? Então, eu tenho toda uma parte aí de bioquímica, biofísica, que muitas vezes isso me ajuda bastante com essa parte de treinamento de atletas, né? É, Que inclusive você lecionou muito tempo, né? Pelo que você sim, eu escreveu lá dei para mim. aula de ciências, biologias. Eu tenho hoje alguns pacientes que foram meus alunos quando eram Uau! pequenos, crianças. Então hoje eles passam comigo também diversos. Tenho alguns alunos hoje trabalhando com o Felipe Franco, por exemplo, né? Então eu sempre fui da área do bodybuilding também. Hoje está um pouquinho mais de canto, assim, mas hoje Mas mesmo como tenho. assim? Você sempre foi da área do bodybuilding? Me Eu fala, sempre na treinei musculação você bastante, treinou? né? Eu nunca cheguei a competir, mas eu sempre treinei bastante. Sempre tive ali no meio, nas competições. E eu tenho alguns atletas, hoje bem menos. Hoje o meu foco maior tem sido realmente o jiu-jitsu, esportes de combate de uma maneira geral, né? Eu Tá. tenho atletas mulheres também do boxe, do Muay Thai, né? Então, hoje as minhas energias estão mais focadas nesse esporte. E tem caído no meu colo mais uma vez, né? O pessoal da corrida também. Né? Que Então, legal. em agosto, eu estou indo pro Ironman, que é um baita de um campeonato que tem, Sim. no Rio, né? Eu vou participar do staff. Então, isso é uma coisa bem bacana também. E, posteriormente, o que vai ter aqui em São Paulo em setembro. Né? Então é isso, eu estou em diversas Frentes. competições aí, né? Eu não tenho um nicho muito específico, não, mas eu gosto Legal. bastante dessa área esportiva. Legal. O nicho é o esporte. Poderia dizer isso? O nicho é a nutrição esportiva. Tem alguma característica? O fato de você, né, fazer parte da Associação Brasileira de Diabetes é um viés que você trabalha na parte clínica com diabetes? Ou é importante você é, é, falar sobre essa questão do controle de insulina, enfim, também no esporte? Como que você se vê nesse. Sim, eu falo para todos os pacientes, independente da idade, né? Eu trabalho com comida. A base é a comida. Tá. Né? Tem muita gente que já chega tomando, muitas crianças de 7, 8 anos que já chegam no consultório tomando muitos suplementos, né, que nem adultos deveriam tomar, que não tem uma comprovação científica, ou não existe a necessidade, e isso pode acabar prejudicando ele por determinada condição, e a diabetes é uma, né? Então, gel de carbo, esse tipo de coisa, se a pessoa está diabética, né? Não é assim, você vai lá, vou tomar, isso pode ser muito sério, né? Também tenho muitos atletas aí que chegam fazendo corte de peso, de ficar sem comer por dias, sem beber água por dias. Crianças, inclusive, adolescentes, né? Então, eu utilizo sim muito essa base também, até mesmo para manipular para prescrever a dieta, né? De não ter aí um excesso de carboidratos refinados, de coisas industrializadas. A gente sabe que criança adora uma porcariazinha aí, mas infelizmente tem muitas que chegam que a base da alimentação delas é essa, né? Não é exceção. Querendo, não é exceção, infelizmente, querendo comer salgadinho no café da manhã. Né? Então, a gente tem algumas coisas assim que me deixam muitas vezes espantadas, né? Porque isso não é só uma individualidade da criança, eu vejo muito adulto fazendo isso também, e a gente acaba percebendo que isso é uma questão familiar. Né? Então, a gente tem que trabalhar tudo. Né? E quando eu trato Sim. de uma criança, dificilmente eu trato só da criança. Eu tenho que tratar da família inteira, às vezes até na escola. Né? Tem algumas escolas que ainda vendem muito salgadinho, essas coisas nos intervalos. Né? Aqui em São Paulo tem uma lei aí que dificulta um pouco isso, onde eles têm que vender coisas mais saudáveis também. E veja bem, quando eu digo coisas saudáveis, tem muita gente que acha que eu estou falando de alface, né? Mas na verdade, assim, você pode de repente comer um salgadinho, mas não almoçar e jantar Sim. salgadinho. Né? Então a gente vê algumas coisas onde as pessoas estão pecando, tanto que metade da população hoje está de sobrepeso ou obeso. Né? Então isso é um dado alarmante. Está mudando um pouco em relação aí por conta de medicação que chegou que ajuda, mas mais uma vez, sem a alimentação, sem a nutrição, sem a mudança de hábitos, você não consegue manter isso por muito tempo, É né? isso que eu ia te falar, né? Porque assim, vem os medicamentos, né? E a gente tá falando de duas indústrias monstruosas, né? Que é a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, né? Não sei se você sabe, mas
minha jornada no desenvolvimento humano, ela começou pela obesidade, né? Eu não sei se a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, né? Eu era, inclusive, membro da Associação Brasileira de Obesidades e Síndrome Metabólica, a ABESO, né? Por muito tempo eu fiz parte disso, dessa associação, e nas minhas academias eu sempre mantive programas de emagrecimento, né? E foi justamente pelo fato de eu ter passado por esse processo, de olhar para mim e falar assim, peraí, como que eu ajudo as pessoas a emagrecerem e que ainda era muito, muito técnico, né? Ó, você precisa comer filé de frango e treinar. Isso que é emagrecimento. Treina, que na base é isso, né, Thaís? Não é muito diferente disso. É déficit calórico, tem várias técnicas, mas é basicamente isso. E só que aí eu engordei. Foram 22 quilos, abandonando uma série de outras coisas. Falei assim, mas por que eu ajudo as pessoas e não consigo me ajudar? É até uma história que eu conto muito em palestra. Meu triglicéride chegou a 1076, né, de triglicérides, assim. E foi completamente mudança de comportamento. Então a gente vê que vem uma indústria, que é a indústria farmacêutica, né, traz um medicamento que é legal, que é bacana como, né, como meio de ajudar as pessoas, mas você também tem uma indústria alimentícia que está ofertando ali, né, um monte de comida gostosa, um monte de coisa que nos traz aqueles prazeres imediatos, né? E para criança, pô, a gente tem duas em casa lá, inclusive o Pedro é atleta também, você tem estado perto dele lá também. É muito, muito desafiador, né? Esse negócio de manter uma criança no foco, né? É um desafio muito grande. Imagino que para o profissional, né? Um pouquinho antes da gente começar aqui o nosso episódio, você estava comentando ali que você tem uma dedicação exclusiva no seu trabalho, que você, né, calcula individualmente as necessidades de cada atleta. É bem desafiador, né? Porque eu acredito que a criança não vai no mercado fazer compra, né? É, aí que tá, né? A criança não vai no mercado fazer compra. Na nutrição, a gente tem que ver o todo, né? Apesar das pessoas acharem que a nutrição é só montar a dieta, a gente vai muito além disso, né? Então, a questão aqui é uma mãe que cuida sozinha de vários filhos, ela trabalha fora, ela tem que cuidar da casa. Ela realmente tem tempo para cozinhar? Tem muita gente, não, dá um tempo. Gente, que tempo? Às vezes a pessoa mora num extremo da cidade, trabalha em outro, tem os filhos, tem que pegar, tem que limpar a casa, não vai deixar a casa bagunçada também, né? Então, realmente, isso acaba fazer a comida e, de repente, congelar, ter um lugar para armazenar isso. Muitas vezes isso é uma questão também, né? Ter espaço para armazenar. Então, a gente tem que olhar o todo. E a questão financeira também. Então, quando eu coloco ali uma salada, por exemplo, que eu compro aí pelo telefone ou no próprio shopping, custa aí por volta, no mínimo, de 40, 50 reais. E se você vai comprar um miojo, ele custa 5 reais. Né? Então, o que vai te sustentar mais é o miojo. Eu não estou defendendo o uso do miojo aí, pelo amor de Deus, tá? Mas são coisas que a gente tem que ver. Tem gente que realmente não tem condição de comprar um peito de frango, 1 quilo de carne, ainda mais quando tem mais pessoas na família. Né? E aí eu não posso chegar e criticar porque ela está comendo um presunto ou uma linguiça. Mas é possível adaptar a realidade individual. Com certeza. Se a família te trouxer todas essas particularidades, é possível ter uma dieta adaptada com o que é acessível. Sim, com certeza. Né? A gente vai... A questão hoje em dia as pessoas estão comendo muito mal, não só por uma questão financeira, mas também, de repente, por falta de tempo, pelo que você falou, por um prazer imediato, né? Então eu acabo descontando aí as minhas emoções na comida. Porque é muito mais saboroso você comer algo que tem tempero, glutamato e tudo aquilo que deixa o sabor muito além do que eu comer um chuchu. Né? Então, quando você acaba acostumando a pessoa com isso desde pequena, isso realmente se torna um problema. Né? Já tem alguns estudos aí que mostram, inclusive, que o paladar infantil, o paladar da pessoa, ele começa já na gestação. Né? Quando se a mãe consome produtos muito, né, com esse sabor intensificado, a criança ela já vem com isso.
né? Mesmo na amamentação, o que a mãe come influencia. Aí depois ela para de amamentar, tava lá comendo chocolate, uns negocinho mais gostosinho, mais docinho, e começa a dar alface para a criança, né? Então é óbvio que ela vai estranhar. Tem a questão de cansaço, né? É muito pai e mãe extremamente estressado, cansado, e aí eles não têm aquela energia de chegar no filho e falar, não, você vai comer, e insistir, né? E ter todo aquele debate que muitas vezes, com adolescentes, que você tem que ter toda hora, todo dia. Então, assim, não, nunca é só a questão da comida, né? Gira em torno de muita coisa que a gente tem que analisar. Toda a gente tem que ver a rotina, não só da criança, como do adulto também. Se é possível levar uma marmita, levar algum sanduíche mais saudável para a escola. Então, tudo isso a gente tem que analisar também. É estrutural, né? Tem uma Sim. estrutura muito grande, Sim. né? Enfim, a coisa ela gira, né? Você sabe que eu atendi um atleta, né? E tinha muita dificuldade de bater peso por N fatores, né? Ou porque buscava uma categoria menos difícil, com menos atleta, né? E, enfim. E oscilava muito no peso, né? E a mãe falou assim para mim assim: eu não sei mais o que eu faço, porque o peso, porque não sei o quê, e tal, tal. E a gente, né? A gente tem os profissionais aliados, né? E sempre vinha a informação. É óbvio que não bate o peso, porque come porcaria, come besteira, né? Então vinha o treinador, né? Sempre trazia ali uma informação. E aí, um belo dia, a mãe lá reclamando, se queixando, eu falei assim: quem que vai no mercado? Quem que tem cartão de crédito? Quem que faz a compra? Quem que põe comida na mesa? Quem que vai. Então, assim, você está culpando a pessoa errada. Você deveria, né, olhar para o espelho e falar assim: opa, qual é a minha participação nisso, né? E toda vez que eu tenho esse tipo de conversa, Thaís, eu confesso para você que eu tenho dois resultados. Ou eu construo uma jornada incrível com a família, ou eu perco o Uma cliente. pessoa te odeia, né? Hoje em dia as pessoas elas têm um grave problema em se responsabilizar. Eu não estou falando de culpa, eu estou falando de autorresponsabilização, né, do Muito que eu faço e até mesmo do que eu consigo fazer nesse momento. Tem muita gente que chega em mim querendo, eu quero um shape assim, quero hipertrofia, quero subir no palco, quero lutar em categorias abaixo. E eu falo, não, tudo bem, vamos tentar. E aí, quando nós vemos que essa pessoa realmente não consegue por N fatores, né? Falta tanto a responsabilização dela, de falar, poxa, eu realmente não consigo, quanto ela entender e alinhar as expectativas. Às vezes, o que você está conseguindo fazer nesse momento, independente se é para emagrecimento ou para performance, não é o suficiente para ter o resultado que você está esperando. Uau! E tempo. Resultado leva tempo. Uma mudança de hábito, uma mudança de alimentação, mudança de categoria, ganhar músculos, perder gordura, não importa, isso leva tempo. E as pessoas querem para ontem. Então, elas passaram 20 anos, 30 anos fazendo todos os dias a mesma coisa, estando naquele lugar que hoje, por algum motivo, elas não querem mais estar, mas elas acham que elas vão mudar isso de um dia para o outro. E isso, emagrecimento, muitas vezes levam anos. E as pessoas querem perder aí 30, 40 quilos, né, em meses. E ok, às vezes até consegue, mas ela não consegue manter. A manutenção é muito desafiadora. Ela não conseguiu manter, porque ela não mudou a cabeça dela, não mudou alguns hábitos, não conseguiu manter aquilo que ela precisa manter por vários e vários meses e anos. Então, eu acho que falta também alinhar a expectativa em cima do que você quer. E o que você vê é o que você falou. Às vezes a pessoa dá aquela virada de chave e ela segue, e às vezes ela procura outro profissional. E aí ela começa do zero novamente, vai tentar, e assim, como você falou, não tem muita mudança, só na base, né? Você sabe o que você tem que comer aí mais ou menos, você pode não saber quantidade, você pode não saber onde você joga isso durante o dia, o que vai te dar mais energia, quantidade de calorias, enfim. Mas você sabe o básico, você sabe que você tem que comer fruta, você sabe que você tem que comer legumes. Beber água, né? Beber água, gente, é a parte mais negligenciada, assim, de tudo, tá? Até para quem não pratica esportes. Tem esportista que bebe meio litro de água, gente. Né? E tem pessoas, eu entendo, você trabalha às vezes no trânsito, né? Parar para, de repente, usar o banheiro é complicado, mas tudo bem. Eu entendo que você está trabalhando 8 horas ali, mas e a hora que você acorda? E um pouquinho antes de você ir dormir, durante sua atividade física, né? Você tem que dar um jeito. Enquanto você está almoçando, você tem que se hidratar.
Mas vamos combinar também, porque é complicado ficar com sobrepeso, é complicado não atingir seus resultados, é complicado não conseguir aquilo que você sonha, que você almeja, é complicado você, enfim, fazer o que tem que ser feito, né? O que a gente tem que fazer é escolher o complicado que a gente quer viver, né? Ah, é complicado, eu dirijo, eu entendo que é desafiador você parar, enfim, tem as suas, mas é o que você disse, né? Minha realidade, expectativa, ela tem que estar alinhada, porque tem hora que eu tenho que escolher o que é difícil ou o complicado, né? Sim, e aí isso acaba acarretando em outras questões de saúde também, né? Quando a Sim. pessoa chega para mim que ela está constipada, por exemplo, a primeira coisa que eu pergunto, quanto de água você ingere? Porque a falta de água, ela vai te constipar muito, né? Eu tenho crianças constipadas porque não bebem água. Sim. Tem um cálculo, não tem, o Tem um Thaís? cálculo básico, sim, que nós fazemos, mas quando nós vamos aí para essa área esportiva, ele vai um pouco além, porque eu preciso saber a temperatura do ambiente que você treina, Tá. né? Se tem o kimono, por exemplo, que gera mais perca de líquidos, quanto de líquido você perde. Tem gente que sua muito, tem gente que quase não soa, né? E muitas vezes, nesse sentido, dependendo do tempo de treino também, isso é um cálculo que a gente tem que fazer com base na individualidade da pessoa, só a água não é o suficiente. Tá. Eu preciso de outras coisas para ajudar nessa hidratação, porque só a água não é o suficiente. Eu tenho crianças aí que treinam 6 horas seguidas, né? Que só a água não dá conta. E teria como, assim, para as pessoas que estão nos assistindo em casa hoje, que tem essa dificuldade de beber água, né? Que você falou que tem um cálculo básico, não é o ideal, gente. O ideal é você procurar um especialista, você fazer todas essas, né? Cuidar de todas essas variáveis, né? Mas assim, pô, eu queria já muito começar a ingerir a quantidade certa de água, né? E eu vou beber 2 litros de água todo dia, eu vou beber 1,5 litro todo dia, né? E tem um cálculo. Qual que é esse cálculo? Tem, geralmente a gente usa aí entre 0,25, entre 0,35 no seu peso, né? Multiplica pelo seu peso, você tem uma média. Aí é importante dizer também que não é para beber, não adianta nada você beber a água de uma vez. Beber Tá, 2 litros de água de uma vez. Ah, mas eu não sinto sede. Mas não é para você sentir sede. Quando você sente sede, você já está num processo de desidratação. Né? Então, é para beber a água fracionada. E às vezes a gente fala, pinga aí, de repente, pode beber água com gás, não tem problema. Tem gente que acha que tem problema. Pinga umas gotinhas aí de limão, umas rodelas de laranja, deixa essa água um pouco mais saborizada, de repente, se isso for facilitar para você, né? Mas não deixe de beber água, porque isso impacta no intestino, impacta em todas a parte metabólica do nosso organismo, o cérebro, né? Eu falo muito isso para os atletas. Chega uma hora, principalmente no fim do treino, você não se hidratou, né? Você começa a perder a noção do raciocínio, do que você tem que fazer, onde você tem que enfiar o braço, para que lado você tem que virar. Você começa a ficar mais lento nesse sim, sentido. E isso muitas vezes é pela falta de água. sim. Não é só pelo cansaço, né? Óbvio, você está cansado, mas de perder, começar a perder assim o raciocínio é falta de água. Sim. Então isso faz parte da nutrição, faz parte do seu treino, né? Faz parte da sua vida. Então as pessoas negligenciam muito a água. A água, né? Muito bom, muito bom. Voltando um pouquinho lá atrás, né? Você falou que esteve em sala de aula e tal. Como que a nutrição entrou na sua vida? Eu sempre gostei muito dessa parte esportiva, né? Principalmente aí da parte de musculação, de músculos, acho lindo, aquelas mulheres, aqueles homens cheios de músculo. E eu comecei a treinar e a nutrição acabou surgindo dessa forma, mas eu não cheguei a fazer a faculdade nessa época. E aí depois, assim como você, eu entrei num processo aí, eu tive uma depressão fortíssima. Eu entrei, engordei muito, né? Eu cheguei a pesar aí 80 quilos, eu tenho 1,65 m, então foi bastante. Eu nunca estive nesse peso e foi algo que realmente começou a me incomodar. Eu estava naquela coisa que eu sabia que eu precisava mudar, né? Eu já sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer, mas você fica ali, você não sai daquela nhaca, né? E a minha mãe, ela pagava, né? A minha mãe, eu brinco com ela, ela sempre pagou a academia, mas ela não ia. E ela estava nessa
situação de estar pagando a academia e de não ir. E eu estava desempregada, eu tinha... fui morar fora para trabalhar fora, aqui no Brasil mesmo, mas em outra cidade, e, enfim. E eu voltei sem emprego, sem casa, então tava aquela coisa gorda, né? E aí ela falou, ó, tem academia aqui que eu não tô podendo usar porque eu tô com um probleminha aqui nas costas, você não quer ir? E era uma academia que de onde eu tava morando, ela ficava a 3, 4 quilômetros mais ou menos. Então, tava sem dinheiro, sem nada, então eu ia a pé. Falei, tá bom, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Eu ia a pé 3 quilômetros, fazia atividade, fazia o cardio e depois voltava a pé. E aí, nesse processo, eu comecei, óbvio, com a dieta também, tem muita gente que inicia as coisas por partes, né? Vai pra academia e não faz a dieta. E óbvio que quando você tá ali no zero, não fazendo nada, e de repente você começa a se movimentar, você vai ter uma mudança, né? Mas isso logo começa a parar. Você começa a não ver mais essas mudanças e é aí que a pessoa acaba se sentindo frustrada. Não tem mudança nenhuma, né? Porque não foi pra parte da alimentação, que isso é muito importante também. Mas enfim, e aí eu comecei a mudar muito, elogios de todas as partes, né? E eu falei, pô, por que não realmente não estudar? Né? Não ir atrás da nutrição. E foi aí que eu comecei a fazer a faculdade. E foi uma virada, assim, de chave muito importante, porque aí eu realmente me encontrei. Né? Realmente o que eu sempre quis fazer, o que eu gosto muito de fazer. Eu trabalho de final de semana, de feriado, 10 horas da noite, 1 hora da manhã, tem atleta lá, não sei aonde, o peso subiu, né? Vamos embora, 7 horas da manhã do domingo, né? Então, eu realmente me encontrei aí, eu tive essa virada de chave nessa situação de mudança de vida mesmo, né? Uau, então você usou a sua motivação para você impulsionar isso em carreira. Mudar tudo, né? Eu mudei tudo, Que demais, né? Comecei a treinar bem e mudei aí essa parte de profissão, né? De profissão também, mudei tudo. Muito bom, muito bom. Esse lado eu não conhecia, ó. A gente está tendo o privilégio de saber juntos aqui essa virada de chave da Thaís. O que mais te preocupa quando um paciente chega lá no seu consultório? Olha, eu vou te dizer que hoje em dia é muito difícil quando um paciente ele procura, que seja um médico, que seja um nutricionista, estando saudável. Ele te procura quando o negócio já tá pegando, né? Então, ou quando tá de sobrepeso, ou quando os exames estão desesperadores, já próximo aí de ter um diagnóstico de doença, muitas vezes de doença crônica, e como a diabetes, né? Que você não vai conseguir reverter, é um negócio que você vai carregar aí pela sua vida. Então, eu fico muito preocupada, porque às vezes, mesmo ele procurando, ele vem encaminhado de repente do médico, ou porque alguém na academia falou, vai lá, isso aqui vai te ajudar. E não porque ele realmente entendeu que ele precisa de uma mudança de hábito. Né? Então, você tem que trabalhar essa parte desse entendimento do paciente também. E quando é criança, eu tenho que trabalhar esse entendimento da família inteira. Porque muitas vezes, assim, a criança precisa, né? Os pais já estão ali, o médico falou, não dá, só medicação que não está fazendo efeito. Né? Eu preciso que você vá na Nutri, eu preciso que você... Mas o pai não entendeu que a mudança tem que partir da família. Não adianta só eu prescrever uma dieta para a criança e o pai sentar na frente dela comendo uma pizza, jantando uma pizza todos os dias. Né? Então, isso tem que partir da família. Então, às vezes, essa parte... De ter esse impacto me preocupa, né? Que eu vou ter um trabalhão aí. Eu entendo. Eu super te entendo. Eu super te entendo. E qual é o erro mais comum, assim, que você vê quando... Né, você falou um pouquinho de comportamento, né? Falou da questão do exemplo, né? O exemplo, a atitude pesa muito mais do que... Né, do que as palavras, tá? Então não adianta você falar um negócio e fazer outro, que a criança ela aprende dessa forma. Mas qual o erro mais comum, assim? Um vício, ou um erro? Um vício, quando eu falo comportamental, pode ser, ou um erro que você vê quando essa família chega até o seu consultório ou em alguma das academias ali, que você entende que eu vou ter um trabalho extra ali, ou um trabalho dobrado ali com esse pessoal. A questão é que muitas vezes vai dar rotina, né? Que são rotinas diferentes aí. São rotinas de adultos, são rotinas de criança. E assim, o pessoal
internet também tem sido, assim, de chorar, porque eu até entendo que às vezes tem muita informação também, não é só desinformação, tá? Mas muitas vezes você fala de uma maneira geral, mas a maneira geral não serve para você. Como a gente está falando de diabéticos aqui, muitas vezes a gente vê um monte de suplemento, isso aqui é bom, e eles chegam com um chá seca a barriga, com um chá não sei o quê, mas isso aqui vai acabar piorando a situação, né? Isso aqui, esse tipo de chá vai te desidratar, e você não está bebendo água, e estou usando, não vou citar o nome aqui, mas aquela bebida colorida, porque ela ajuda na hidratação, mas aquilo é cheio de açúcar e cheio de sal, você não está bebendo água, você tem um problema no rim, como que você está bebendo isso aqui, né? Então, eu citaria diversas aqui, mas a internet realmente ela tem sido bem caótica, assim, porque você vê pessoas com muita influência na internet, divulgando coisas que muitas vezes, né, a Anvisa hoje em dia está muito em cima disso, então a gente está vendo a Anvisa tirar diversos suplementos que estão vendendo aí. Esse é um suplemento para quem não consome nada de base animal, né? Mas ele vai te dar, sim, muito músculo. E aí as pessoas começam a tomar aquilo o dia inteiro, né? Como se fosse água, sem comer um arroz e feijão. Né? Tudo bem, você não é obrigado a consumir uma proteína animal. Nós temos um respaldo aí para consumir a proteína vegetal, mas existem tipos de proteínas vegetais. E tem um pessoal indo muito aí em coisas que a gente nem cientificamente falando, a gente nem tem comprovação ainda. Né? Então, a internet nesse sentido. E o 880. O 880, ele é assim, ou a pessoa ela simplesmente para de comer tudo. Não, então eu vou tirar bolo, eu vou tirar pão, eu vou tirar o leite. Ou aquela coisa, hoje eu mereço, né? Mas hoje eu mereço, né? Então, assim, eu tenho pacientes baixas, não é por falar de mulher, que a gente tem um metabolismo um pouco... que consome menos energia do que de homens, assim, querendo comer 4, 5 pães em uma refeição. Né? Isso não é válido nem para uma mulher magra. Eu não preciso nem fazer cálculo aqui para saber de quanto de energia você precisa para te falar, não, 5 pães em uma refeição é muita coisa. Né? Então, a gente tem esses extremos aí que eles também são ruins, e muitas vezes é pela falta de informação mesmo, né? A internet te bombardeia, eu venho aqui falar uma coisa, o médico fala outra, tem muito isso, eu também falo para você escolher um profissional de estimação. Então, assim, não importa o que aconteça, continue com esse profissional que você confia. Porque quando você tiver uma dúvida, você vai nele e fala, e aí? O que você acha disso daqui? Né? Muitas vezes eu tenho muitos pacientes que chegam em mim porque o médico falou para fazer isso e... peraí, vamos lá. Tô com dor nas costas, o médico falou para fazer isso. Eu não sou médico. Né? Mas com base nisso que ele falou, eu acho sim que né, ele tem razão. Então, de repente, se você procurar uma segunda opinião, né? Já que você não está concordando, você está em dúvida, você veio perguntar para mim que sou nutricionista, quem sabe uma segunda opinião médica, né? Então a gente consegue aí mostrar um caminho para o paciente. Agora, quando você pula de profissional para profissional, você fica perdido, né? O profissional que você entrou fica perdido. Tem gente que chega em mim com a dieta, eu tô a dieta aqui que me passaram, eu tô fazendo assim, nananana. Esses dias eu atendi uma moça que estava com quase o dobro de quantidade de proteína que ela precisava consumir. É uma mulher ativa, é uma mulher que busca também manter a hipertrofia dela, e ter hipertrofia, né? Mas ela estava com o dobro de proteína e ela me disse que veio aí de outro profissional, né? Então, todo mundo fica perdido. Aquela história, né? Cachorro de 2 donos morre de fome. Né? E o mundo está tão acelerado, né, que a gente tem visto alguns acidentes acontecendo recentemente por falta não diria atenção, né? Mas é aquela coisa do rápido, né? Do rápido, do bonito, do que eu vou postar, do que eu vou colocar na internet, e eu esqueço do essencial, né? Muitas vezes eu esqueço do essencial. E me fala um pouquinho mais sobre essa área da desinformação digital. Né? A gente tem informação, tem muita coisa legal que a gente tem na internet, mas na nutrição, o pai de atleta que chega lá,
né? Principalmente comparando o filho com um atleta que está um pouquinho mais à frente ou tá, né, tem uns resultados melhores. Qual é a maior desinformação que você já ouviu no seu consultório? Ou você faz atendimento online também? Faz. Ou online, no primeiro bate-pronto ali, assim, né? Cheguei com meu filho aqui e te trouxe alguma desinformação, assim, a mais absurda que você Acho que já presenciou. essa parte de suplementação é bem complicada, porque eu vejo crianças chegando no consultório aí de 7 anos, já suplementando coisas que nem atleta de elite precisam suplementar, né. Essa parte de Como o quê, por suplementação. exemplo? Creatina, por exemplo, criança pode tomar? Creatina. Então, depende muito do caso. Hoje, sim, nós temos respaldo, na nutrição esportiva, dependendo do caso. Mas a creatina, até para adulto. Tem adulto que usa, chega, porque assim, né? Comecei na academia, é o combo, já compra, a primeira coisa que ele compra é whey e creatina. São as duas coisas. E muitas vezes, então, assim, se você é um paciente que, por exemplo, você sente fome, né? Você precisa comer, você precisa de uma quantidade, um volume de comida grande. Você chega bebendo a comida, isso vai ser muito pior, você vai sentir fome muito mais rápido, né? Então, assim, existe um momento para você utilizar a suplementação. Muito provavelmente, quando você começou a treinar, você não precisa de suplementação, ainda que seja a creatina. Eu acho que a creatina é um dos suplementos mais superestimados. Não estou falando que ela não funcione muito bem, porque a gente já tem muito bem relatado na literatura, né? Que é na parte aí, principalmente quando você treina, você está fazendo musculação, quando você está lá, você não consegue mais fazer o movimento, a creatina te dá esse pum, que é aí que vai ocorrer a hipertrofia. E aí eu chego no paciente, primeira coisa, tá tomando creatina, tá bom, você chega na falha no treino, a pessoa fica me olhando, não sabe nem do que eu tô falando. Eu falo, então, ó, você quer continuar tomando a creatina? Tudo bem, já comprou, ou você guarda para daqui a pouco, porque se você não sabe nem treinar, você precisa aprender. Então, eu acho que é muito isso, as pessoas pulam fases. Tem fases, né? E essa coisa de se comparar, você compara uma criança com um atleta de elite, com uma criança, às vezes, da idade dela, mas que treina muito mais tempo. Tem criança que tá no tatame desde que tem 1 ano. Tem criança que começou agora. Isso está querendo comparar, porque esse aqui está ganhando um monte de campeonato e o meu não ganha, né? Então a comparação tem que ser sempre com você. Pare de comparar com os outros. Não interessa o que o outro está fazendo. Eu quero saber de você, o que você precisa. Na sua individualidade, na sua rotina, no seu treino, qual que é a sua necessidade? Né? Então eu tenho que ver o que você precisa. Eu não trabalho com a que a gente chama de dieta pronta, né? Dieta de gaveta. Eu monto a sua dieta do começo ao fim. Eu uso o que você já come, né? De repente, não, ó, de final de semana eu como aquela lasanha lá na minha avó, eu encaixo isso na sua dieta. O problema é que as pessoas acham assim, né? Eu fico um pouco preocupada quando eu vejo, faça dieta comendo de tudo. Só que esse comendo de tudo é ajustado. As pessoas acham que elas vão comer de tudo, comer no sanduíche aí com batata frita, à noite comer uma pizza inteira e tá tudo bem todo dia. Não, não vai ser assim. Né? Você pode, de repente, comer 1, 2 pedaços de pizza e de repente, dependendo do dia, uma vez na semana, dependendo da questão, dá para fazer, eu chamo de refeição livre e controlada, que tem isso também. Sim. As pessoas entendem dia do lixo, né? Então eu vou comer o que eu quiser, o dia inteiro, a quantidade que eu quiser, o que eu quiser. E refeição livre também, né? Então, muitas vezes é um pouco mais complicado para criança e mulher eu encaixar aí um sanduíche triplo, com 500 gramas de batata frita. Muito provavelmente, se eu fizer isso no final de semana, que seja uma refeição, todo o déficit que você fez durante a semana, você vai perder em uma refeição. Né? Então, tudo é individual. Eu costumo dizer que na nutrição tudo depende. Eu tenho até uma dificuldade, às vezes, de gravar vídeo e falar de maneira geral, porque, não, tudo bem, geral, comer muitos legumes, vegetais, folhas, só que tem gente que tem problema com o intestino, que não consegue consumir vegetais. Então, isso não é para ela, mas as pessoas também têm um problema de entender que o que eu estou falando ali pode ser que não seja para ela. Entendi. Pode ser que não seja. Então, ou ela fica brava comigo, não, porque eu
não consigo comer. Ou então, não gosto, né? Então fica todo mundo bravo porque acha que eu tô falando para ele, mas eu nem te conheço, não tô falando para você, tô falando de maneira geral, né? A mesma questão da água, tem gente que se entope de água, a gente fala que tem que beber água, e tem gente que vai beber 5, 6 litros de água, não é para beber 5, 6 litros de água. Exatamente. Você vai perder muitos sais também, eletrólitos, vai dar um problema para você também. Então, o problema é, as pessoas têm dificuldade em ficar ali, fazer a base, em ficar no meio, né? Elas vão sempre para os extremos. E qual que é o problema dos extremos? Elas não conseguem manter esse extremo por muito tempo Por muito também. tempo. Né? Cansa, Então, né? Cansa e é muito difícil você enxergar lá na frente, né? Eu falava muito nos programas de emagrecimento que, assim, você escolhe a dor que você quer sentir, né? Ou você sente a dor de escolher, né? Partindo daquele ponto que você sabe o que comer, né? Hoje em dia todo mundo sabe o que faz bem, o que não faz, o que dá energia, o que não dá, o que pode, o que não pode, enfim. Sobre poder é relativo, mas a gente sabe exatamente aquilo que vai me tirar energia e o que vai me dar energia. A informação está aí para isso, né? Ou você escolhe sentir esse prazer agora, ou no final do ano lá você vai ficar embaixo do guarda-sol. Você vai ficar enrolada na canga. E dói. Concorda? Que você chegar na praia lá, não poder se desembrulhar da canga porque você não se sente bem com aquilo que você vê, ou ainda pior, né? Usar a roupa que te serve, não a que você quer, né? Isso é dor, né? Então, mas mesmo assim, eu falo para você que eu fiz uma transição também para o esporte e saí um pouco do emagrecimento justamente por isso, porque as pessoas não sabem nem o porquê elas querem emagrecer, né? Elas não sabem. trabalhar com emagrecimento realmente é um desafio. Eu evito ao máximo, claro que às vezes um atleta precisa baixar o peso, às vezes aparece um paciente diabético que ele precisa baixar o peso, né? Agora, essa questão mais comportamental, nós temos nutricionistas comportamentais que trabalham com isso, né? Eu não tenho nem estudo nisso, né? Não tenho tempo de ficar ali de repente com você, olha, tô com um problema aqui, te atender ali naquele momento, porque você, né, se descontrolou com comida. Mas eu acho isso também, hoje em dia, tudo dói. Claro que tem dores que nós não escolhemos, né? Mas tudo dói demais. E o desconforto incomoda demais. Você não quer, as pessoas não aceitam sentir desconforto por nada. Então, como você falou, vou lá na praia, me senti mal em relação a, eu vou fazer alguma coisa para mudar. Aí você faz. Aí você não continua porque tá desconfortável também. Aí você volta. Aí você tenta fazer outra coisa, tá desconfortável também. Então você não consegue manter nada. Tudo dói, tudo é desconfortável, ninguém leva nada adiante. É todo mundo muito perdido, como você mesmo falou, até de questões básicas de percepção de segurança, né, de autossegurança. As pessoas não estão prestando atenção nisso, né? Então, a parte de emagrecimento realmente é desafiadora. Muito, muito bom. E olha só, nós vamos continuar com esse bate-papo nutritivo. Eu diria para você que esse bate-papo está nutritivo de muita informação de qualidade. Muito obrigado, Thaís, pela sua presença, mas eu queria aproveitar aqui e lembrar do nosso patrocinador oficial aí, Art for Fight, tem nos apoiado aí nesse projeto, né? Uma empresa que super apoia os atletas, tem uma quantidade muito grande de atletas no seu time, né? Art for Fight tem uma participação bastante expressiva no universo do jiu-jitsu, é uma empresa focada no jiu-jitsu, mas eu tenho certeza que faz um trabalho com muito diferencial aí para todos os atletas. Thaís, vamos lá. O que você acha que os pais buscam de bate-pronto quando te procura para os filhos deles? Eles querem melhorar a qualidade de vida, eles querem performar melhor, eles querem uma continuidade no esporte ou eles buscam acelerar algum processo? Sempre acelerar, né? É sempre acelerar e muitas vezes também terceirizar responsabilidades que são dos pais, né? Como a gente conversou aqui, eu não consigo mudar a alimentação de uma criança se a família dela não mudar também.
Não tem como, né? E muitas vezes eu tô recebendo crianças cada vez mais jovens, de 4 anos, de 8 anos, com problemas de colesterol, tendo que tomar medicação. E aí, às vezes, até fica um embate entre os médicos mesmo, porque vai no pediatra, ele dá a medicação. Vai na endócrino, ela chama o colega de louco, manda para nutricionista. E aí os pais ficam perdidos também. Gente, o que eu faço? Aí eu falo, ó, tem que começar pela alimentação. É sempre onde a maioria das pessoas pecam. É a alimentação. Não adianta você só dar medicação se você não mudar a alimentação, continuar comendo ou em excesso, ou coisas que não te trazem nutrição. Hoje em dia as pessoas pensam muito assim, comida é para matar a fome e tem que ser muito gostoso para mim. Ninguém pensa, pô, nas vitaminas, nos minerais que eu preciso, na fonte de energia que eu preciso. Quando pensa em energia ou vitaminas e minerais, pensa em suplemento. Gente, a comida é para isso. A base é isso. Né? A base é isso. Então as pessoas pecam demais nisso. E eu não consigo mudar a alimentação de uma criança se a família não mudar. Com um adulto, é difícil, a maior queixa geralmente são das esposas, que os maridos não ajudam. Os maridos querem continuar bebendo cerveja, comendo, né? Meu marido não me ajuda. Eu falo, você tem 2 caminhos. Se separar do seu marido, não tá te ajudando, bota pra fora, ou fazer por você, porque ele não é obrigado. Ele não é obrigado. Se ele quer viver dessa forma para ele tá bem, só que você já tá sentindo, tá vendo os problemas que isso tá te trazendo, mude você. Escolha. Mude você, né? E muitas vezes assim, a gente percebe, principalmente quando tem essas mudanças drásticas, né? Que a pessoa realmente consegue seguir, ela vê uma mudança no corpo, ela tem uma mudança na cabeça, ela começa a acordar cedo, fica aquela coisa que todo mundo começa a ficar chato, né? Porque o pessoal que era do boteco, que ia lá na lanchonete, pô, você não vem aqui no boteco com a gente, pô, você vai acordar 6 horas para ir treinar, a pessoa, e bariátrica, isso acontece muito também, quem faz bariátrica, como ele não tem mais aquela possibilidade de comer aquelas coisas que ele comia naquela quantidade, ele começa a se afastar, ele começa a mudar o meio social dele. Sim. Ele começa a fazer escolhas diferentes, né? Mas isso para uma criança beira o impossível. Né? Então, tem muito pai que não tem essa consciência como adulto. Isso acaba prejudicando, não tem outra palavra, prejudica o próprio filho. Eu entendo que não é algo consciente. Nossa, eu quero prejudicar meu filho. Claro. Mas se você não muda, você prejudica o seu filho. Claro. Eu confesso para você aqui que em casa lá de vez em quando a gente tem alguns desafios, né? Porque a minha mãe, ela mora no mesmo prédio, né? Então de vez em quando ela vai assistir esse episódio aqui, ela já lida melhor com isso já, ela tem a caixinha mágica lá dela, toda vez que ela vai no mercado, ela compra algumas coisas gostosas para as crianças, né? E de vez em quando, né? Pedro dá uma escapadinha lá na casa da vovó, né? E volta com uma bolachinha, volta com alguma coisa. Não que a gente cria um terrorismo, né? Em casa, né? A gente sempre teve uma alimentação de muita qualidade, né? É assim, a Ana, ela acorda de manhã para fazer por exemplo, um assado lá, um salgadinho, um nugget, alguma coisa ali, né? Não é nem nugget, aqueles pedacinhos de frango mesmo, né? Não o nugget mesmo, mas aqueles franguinhos, tipo assim, assa na hora, na air fry lá, para as crianças levarem na escola, né? Raro eles levarem um pacote de bolacha, raríssimo, só quando não deu tempo, alguma coisa que mudou a rotina, assim. E então a gente sempre teve muita qualidade em casa, assim, tem a verdura cozida, tem legumes, sempre, toda refeição e toda refeição com comida de verdade, né? E eles, obviamente, vão para a escola, estão trocando os lanches, né? Então troca o gostoso por um mais saudável e tal. E aí a avó estraga mesmo, vó pode tudo, né? Vó foi feito para isso porque eu já criei os meus e não sei o que, bababá, e isso, e aquilo outro, né? E uma das coisas que eu sempre falo ali nas nossas conversas, falo assim, se você ama tanto os seus netos, por que você dá veneno?
Eu acredito que a gente realmente não precisa fazer um terrorismo em cima dessas coisas que a gente sabe que são um pouco mais prejudiciais aí, que não seria o ideal para você consumir todos os dias, em todos os momentos, né? E vó é isso mesmo, a gente sabe, né? Vai ter um docinho, vai ter um bolinho. Inclusive, eu tenho muito problema com atleta criança quando vai passar as férias na casa da avó, volta perto de campeonato. Meu Deus do céu, a avó não quis fazer porcaria nenhuma de dieta, manda essa sua nutricionista passear, você vai comer doce, sim, aí eu que me vire aqui depois. Mas a alimentação, é importante falar isso também, ela tem toda essa parte de amor, de carinho também. Afetiva, né? Exatamente, né? O primeiro contato, o bebê quando nasce, com a amamentação. Sim. Então, a comida também é amor. O problema é quando você começa a dar amor demais aí o dia inteiro, né? Em doses muito elevadas, né? Então, eu não vejo problema nenhum você ir na sua avó e comer, sim. Claro que tudo eu faço ressalvas, porque quando a gente fala de maneira geral, as pessoas dizem, não, ela falou que eu podia comer. E não é isso. Mais uma vez, alinhamento de expectativas. Se você está num processo que você vai competir, que você vai subir num palco, que você quer muito uma parte estética, você não vai conseguir ficar saindo da sua dieta em todos os momentos. Esse tipo de alimento realmente vai prejudicar. Né? Agora, quando a gente está falando aí de uma rotina, você, né, tá tudo ok, não tem problema nenhum. Você, de vez em quando, às vezes até não deu tempo da sua esposa cozinhar aí de manhã. Leve um salgadinho aqui, uma bolachinha. Tá bom, isso foi uma vez. Sim. Né? Uma vez. E quantas refeições você faz num dia? Uma? Né? Não é isso. Então é o que eu falo, as pessoas vão muito para os extremos, né? Sim. E faz um terrorismo desnecessário muitas vezes. E você falou agora há pouco sobre a questão do desafio do emagrecimento e trouxe a questão da perda de peso, principalmente nos esportes que a gente sabe que o corte de peso é necessário, principalmente os que tem categorias por peso, né? Qual que é o impacto dessa perda de peso, não só na vida, no caso de um atleta, em especial talvez de uma criança, mas de um contexto geral? Qual é o impacto disso? Então, a primeira coisa que, internet, mais uma vez, né? Nós vemos aí atletas profissionais que muitas vezes fazem cortes de peso de 10, 20 quilos. Né, muito rápido. E as pessoas acabam se baseando nisso. É aquela história do macaquinho. O macaquinho faz uma coisa, todo mundo sem pensar vai e repete. Né? É muito por aí. Isso se tratando de crianças, principalmente, isso já não é saudável para um adulto. Mas o ponto principal, primeiro que o cara tá ganhando 1 milhão por luta lá. Né? Então ele vai fazer qualquer coisa mesmo, ele não tá nem aí. Segundo, ele faz isso uma vez no ano. Eu tenho atletas que competem todo final de semana. Então isso não é sustentável, isso não é saudável fazer dessa forma, muito menos se tratando de criança. Né? Criança, esse tipo de corte de peso, de abaixar o peso de criança, tem que abaixar quando ela está com sobrepeso, com obesidade. Né? A criança está em fase de crescimento, você não pode ficar fazendo isso toda semana, a todo momento. E eu acho que isso é uma grande dificuldade dos pais, porque eles me procuram para quê? Para que eu faça o corte de peso. Né? É sempre assim, ou para que eu faça o corte de peso, né? Ou para que eu dê. Você não tem nada para você dar pro meu filho? Né? Sempre assim, não tem nada. Eu tenho comida. Ele já comeu comida? Já comeu da forma o que ele precisa mesmo? Né? Muitas vezes eu até consigo dar algo de doce durante o treino. Né? Existe onde eu consigo encaixar janelas, que existe essa necessidade de ter, de repente, um carboidrato aí com uma absorção mais rápida, em menor quantidade e mais rápida. Né? E isso depende da individualidade. Mas isso é muito perigoso de se fazer, né? Esses cortes de peso que a gente vê aí. Tanto que nós vimos, inclusive, que deu muito errado aí para os últimos 2 atletas que fizeram. Deu muito errado para eles, né? Passou mal. Isso é óbvio. Né? Então, as pessoas têm que ter essa consciência de que corte de peso não é para ser feito assim. O Diego, eu cito muito o Diego porque nós temos uma parceria muito, muito bacana de trabalho. Né? Eu dificilmente tenho problema com outros profissionais. Tem o André também, o André é o pai da Letícia. Ele é incrível também, ele me ouve, ele pergunta as coisas para mim antes de fazer. Então, assim, pô, Thaís, o que você acha? Porque o Diego fala para mim, não, peso é com você. Se você acha que ele tem que baixar, ele abaixa. Se você acha que tem que subir, ele sobe. Ou mantém assim. O que você acha? Ele deixa na minha mão. Que é o certo. Né? Tem muito professor que fica opinando nesse tipo de coisa apenas por ver assim, eu vou baixar de peso porque senão ele vai apanhar dos atletas da categoria de cima. Principalmente meninos agora nessa idade de 12, 13 anos. Tem uns que já parecem homens, muito grandes e fortes, e outros que ainda têm aquela estrutura infantil mesmo, né? Então é muito perigoso fazer isso, assim, rápido, da forma que eles querem. E eu tenho muitos nutricionistas
materno-infantil, que a gente chama, que não são da esportiva e encaminham os pacientes para mim. Por quê? Porque sabem que eu faço corte de peso que seja antecipado, 2, 3 meses antes. Você sabe que você vai para essa competição aqui daqui 2, 3 meses, então nós vamos começar a fazer isso agora. Pra gente fazer devagar, de uma forma que você consiga manter. Sustentável, né? Exatamente, que você consiga manter, né, sem fazer esse corte, porque assim, criança precisa de energia. Se você corta a energia dela, ela não vai crescer. Exatamente. Então, isso é muito perigoso, é muito complicado. Existem alguns suplementos, como eu disse, que sim, eu tenho respaldo científico para utilizar, mas em raros os casos. Muitas vezes as crianças chegam em mim, eu tiro a suplementação delas e não dou. E sem contar que assim, né? O pai depois ele vira e fala assim: meu filho trava na competição, ele fica muito nervoso, ele não consegue. E aí você vai analisar o contexto, o problema não é a competição. O problema é que ele compete com ele mesmo para bater o peso. Aí ele tem que fazer lá, tira o que deveria ter, treina muito, fica mais com menos energia, não é nem mais fraco, mas com menos energia. Tem uma baita pressão e não conseguir bater o peso porque tá mexendo né, com a questão, e mexe diretamente com a questão psicológica. Sim. Você tira o carboidrato, enfim. E aí o pai fala assim, pô, mas ele treina muito bem, mas na competição ele trava. Trava, porque ele tem medo de já perder para ele na entrada, né? E acontece, né? Sim, essa parte que você falou do carboidrato é muito importante citar. Diretamente para os meus pacientes, eu não falo isso nem para alguns professores aí, mas meu sonho sempre foi vir num podcast e falar isso. Já fala ali, ó. Burrice tirar carboidrato de competidor de jiu-jitsu, de endurance, de uma maneira geral. Não é para tirar o carboidrato. Você manipula quantidades, você manipula o tipo de carboidrato, mas isso é burrice. Por quê? Fica sem gás, ele fica sem energia para lutar. Ainda mais, né? A gente está citando esses outros atletas aí de outras federações, que você faz a pesagem num dia, você consegue reidratar esse atleta, você consegue fazer uma carga de carboidrato de um dia para o outro. Atleta de jiu-jitsu, ele pesa e vai lutar. Vai lutar, exatamente. Então, é burrice fazer um negócio desse. Tempo, né? Não, então, e as pessoas fazem muito isso. Que vê os atletas de bodybuilding fazendo, que é uma questão estética. Você já viu como um atleta de bodybuilding fica na parte onde ele fica aguardando para subir? Depletado, deitado, passando mal. Sim. Né? Então, é burrice fazer isso. Já teve até na história atletas que na hora de fazer a contração lá no palco chegar a desmaiar, né? Sim, de falta de cãibra. Eu vi ontem, né? um atleta que ele chegou a ter convulsão, porque usa diurético, fica sem beber água, e depois você coloca muita... Gente, é um negócio bizarro. Não é nada saudável. Não é nada saudável, mas tem essa questão também, tá? Alto rendimento não é saudável. A gente tenta ao máximo deixar a pessoa o mais saudável possível. Mas não é. E não é para todo mundo, né? Não é. Todo mundo, as pessoas às vezes, porque eu quero ser atleta. Às vezes não é o que eu falei, alinhar expectativas, às vezes não é pra você não consegue. E não é porque você é fraco, nada disso, é porque simplesmente não é pra você, não é o seu perfil. E tá tudo bem. Ou deveria estar tudo bem, tá né? Tudo bem. Thaís, nosso tempo tá acabando. Que bate-papo gostoso. Eu confesso para você que a gente tem mais umas 3 horas de pergunta aqui para fazer. Você já tá mais do que convidada para voltar mais vezes, né? Com pautas diferentes. Eu tenho certeza que o pessoal de casa que está nos assistindo vai colocar uma série de dúvidas lá. A gente vai montar novamente e você vai voltar, hein? Com certeza. Vai voltar para uma parte 2 aí, porque tem muita coisa acontecendo. Para a gente terminar aqui, que conselho você daria para os pais de atletas, né, que estão nos ouvindo agora? Procurem um profissional, mas um profissional não esses profissionais, só porque é famosinho, um profissional bom para cuidar do seu filho. Né? Criança, principalmente, a gente tem que ter um cuidado muito maior, tem que ter experiência, né? Não é qualquer coisa que eu peguei na internet que eu vou fazer. Então, procurem um profissional habilitado, que seja formado, né? Que tenha um conselho, que pague um conselho, faça parte de um conselho, de uma sociedade, né? Para que ele seja fiscalizado também. Esses conselhos, né, eles servem para fiscalizar o profissional. Esses profissionais que a gente vê na internet muitas vezes, eles não fazem parte de nada, não são fiscalizados por nada, e quando você vê, deu problema. Muito bom, muito bom. Eu acredito na multidisciplinaridade, né? Então, eu trabalho nos meus atendimentos, né, com as 4 inteligências do atleta. Na verdade, 5, a última eu não falo porque é uma camada muito mais profunda, né? E uma das inteligências, na verdade, a terceira inteligência que eu abordo
e terceira, não menos importante do que as outras, ou mais do que a quarta e a quinta, é a inteligência física. E dentro lá eu trago o autoconhecimento para o atleta do aspecto físico, condicionamento físico, alimentação e sono, né? Uhum. E eu falo para ele, falo assim, olha para sua alimentação, verifica o que falta ou o que você precisa adicionar na sua alimentação e vai lá no seu profissional da nutrição. E se você precisar, pede para ele me ligar que a gente trabalha junto, a gente faz esse processo junto. Thaís, depois de tantos anos ajudando os atletas a performar melhor, um bate-bola rápido, assim, direto ao ponto, é a nossa pergunta-chave do nosso podcast aqui, do Ser Atleta Cast. O que para você é ser atleta? É ter discernimento do certo e errado também. É estar disposto a ouvir as pessoas, que muitas vezes você acha que você sabe mais e você não sabe. Ter humildade também, né, para aprender e muitas vezes, como a gente citou aqui, para entender que às vezes aquilo não é para você. Eu sou muito sincera com todo mundo que eu atendo. Eu nunca vou passar a mão na cabeça, né? Então, isso aqui de repente nesse momento não é para você. Então, ter essa humildade e aceitação de entender que às vezes você tem que dar um passo para trás para depois você realmente performar. Muito bom, muito bom. E o que significa rumo ao topo? Fazer tudo que foi proposto para você, né? Muitas vezes a gente acorda não querendo fazer, mas é o que eu sempre falo, você tá aqui, você escolheu estar aqui, então agora faça da melhor forma possível. Vai lá, 3 tapas na cara e faz. Muito bom, muito bom. Thaís, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por esse bate-papo gostoso. Eu quero deixar esse espaço também para você aproveitar aí e divulgar suas redes sociais, né? Onde que o pessoal pode te encontrar para fazer parte do seu time ou trazer os filhos para uma profissional que realmente sabe do que está fazendo, tem acompanhado de perto, tá perto dos atletas, né? Fica à vontade, o espaço é seu. Então, pessoal, meu Instagram, ele é Thaís com H, Bodybuilding, tudo junto, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar lá. Eu também atendo presencialmente em 3 academias de jiu-jitsu, que é na Gênesis Cangaíba, na Gracie Barra do Anália Franco e na United do Limão e da Freguesia do Ó. Tá? Então, presencialmente, tenho o meu consultório também no Tatuapé, atendo online, tenho pacientes de fora do Brasil também, e é isso. Muito bom. Thaís, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, pelo seu conhecimento. Obrigado por compartilhar, né, um pouco da sua história, um pouco das suas experiências nessa jornada aí. E você que nos acompanhou até agora, já sabe, né? Curte, compartilha, deixa um comentário pra gente aqui, inscreva-se no canal, ativa lá o sininho, porque a informação de qualidade também é performance, né? Com Também certeza. alimenta a alma E não dá e trabalho. Exatamente, muito bom. Esse foi mais um episódio do Ser Atleta Cast, porque todo mundo vê a medalha, mas poucos conhecem a jornada. Até o próximo episódio e rumo ao topo.